Você já pediu para o GPT gerar um conteúdo viral para você e recebeu a mesma coisa genérica que todo mundo recebe? No vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente como você deve criar conteúdo com IA, montando um contexto fixo para sua marca, validando elementos que de fato viralizam e progredindo isso para skills, para que você consiga criar de forma mais automatizada e conseguir fazer uma tabela sincronizada de conteúdos, partindo de um vídeo longo até os vídeos curtos e multiplataformas. Então, o que acontece quando você pede para o chat GPT criar conteúdo para você, né? O chat GPT, ele basicamente ele é uma IA que tem um contexto muito grande para vários assuntos diferentes, né? Quando você começa a pedir o chat GPT para criar conteúdo para você em várias plataformas diferentes, por exemplo, o Instagram, o Twitter, colocar Twitter barra X aqui, e também o LinkedIn, o que ele vai fazer é sempre te mandar uma coisa genérica, porque ele não sabe as especificações daquelas ferramentas. Obviamente que você precisa treiná-los e validar o que dá certo em cada ferramenta para conseguir progredir. Então, nesse sentido, a maioria das coisas para criar conteúdo com inteligência artificial é muito mais difícil do que você criar código com inteligência artificial. Muito porque você sempre vai bater em um padrão. Aqueles padrões de escritas que todo mundo já conhece. Por exemplo, um padrão de escrita muito comum que a gente pode falar aqui é o não é isso, é aquilo. Que eu posso pegar aqui diversos exemplos de não é isso, é aquilo, que você vai saber exatamente do que eu estou falando, porque esse padrão é muito claro para a inteligência artificial, porque está dentro do treinamento dela e exige menos tokens para serem feitos. A gente vai entender exatamente como remover esses padrões também dentro dessa aula. Então, só para validar essa ideia aqui de por que todo o conteúdo com IA hoje ele se parece, você precisa de duas coisas para sair de dentro dessa manada e de fato começar a criar conteúdo personalizado com inteligência artificial, usando a sua marca, usando ali a sua forma de pensar e principalmente sem esses padrões aqui de IA, que é contexto e parâmetros fixos. A gente vai utilizar dentro dessa aula aqui o Cloud Code especificamente e eu vou te mostrar primeiro como que está a minha estrutura hoje, como que você consegue validar e criar uma coisa parecida para você. Tá, então eu pedi aqui para o meu Cloud Code fazer mais ou menos um desenho de como que está a minha estrutura completa aqui de criação de conteúdo com IA e vocês verem que é uma coisa um pouco mais complexa, né? Por isso que acaba não ficando genérico. A gente vai passar por cada ponto aqui para vocês entenderem, né? O primeiro ponto é a conexão dos MCPs. Os MCPs eles estão ligados aqui, os principais, né? São a Epify, no caso o Epify é um marketplace, posso até colocar aqui Epify para vocês verem, é um marketplace de atores que fazem scraping na internet. Então, o ponto de você, por exemplo, uma IA não conseguir entrar dentro de uma rede social, a Epify se aplica por completo aqui, porque automaticamente você consegue cadastrar um ator aqui para o seu agente utilizar. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, eu tenho na minha conta pessoal, o meu limite aqui já acabou, né? Então, o meu agente ele não conseguiria utilizar. Mas eu posso pegar aqui questões do Reddit, questões do Y Combinator, pegar aqui scrapers do Facebook Marketplace, do Google Jobs Scrapers e assim por diante, para poder utilizar todos esses scrapers aqui e conseguir converter nesse sentido o que eu quero, né? Tipo, eu quero pegar um conteúdo do Reddit, por exemplo. Eu vou conectar a minha API key e o MCP dentro do meu Cloud Code e a partir daí ele mesmo vai acionar esse ator, porque eu vou pedir para ele fazer isso, e acionando esse ator, ele vai automaticamente buscar o que eu quero ali dentro do Reddit e retornar o resultado para mim. É como se fosse uma ponte, né? Falando dessa forma aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Eu tô com o MCP da Epify, o MCP da Epify aqui, certo?
Então, tem o MCP da Appify. A partir daí, o agent, que é o Cloud Code, ele vai fazer uma chamada, no caso. Então, a chamada para a Appify. Então, depois que ele fez a chamada para a Appify, o próprio ator escolhido faz a call que ele vai querer e depois retorna com as respostas para o Cloud Agent. Então, no final do dia, é isso que acontece utilizando o MCP da Appify. O Cloud vai fazer uma chamada para algum ator que eu pedi dentro da Appify. Esse ator vai fazer todo o trabalho e vai voltar para o Cloud com esses resultados aqui. E o Cloud, obviamente, ele vai me mostrar. Então, esse é o fundamento. Você dá ferramentas para o seu agent, no caso, ele conseguir trabalhar e progredir. Tirando isso, eu tenho uma aba completa de concorrentes. Hoje em dia, a questão do você ser autêntico não funciona muito mais na internet. Você precisa entender o que seus concorrentes estão fazendo e validar a partir daí o que você pode fazer de melhor. Então eu tenho, por exemplo, aqui dentro do meu Notion, vou mostrar para vocês agora, eu tenho essa aba no meu Notion aqui, que quando eu peço ele para fazer um ciclo de conteúdo, por exemplo, uma rodada, para pegar 10, 20 conteúdos, ele sempre vai nessa aba aqui de Outliers, que ele já até colocou aqui, ó, que está em concorrentes, listas, underline concorrentes.md, e aqui eu tenho vários concorrentes de plataformas diferentes. Nesse caso aqui eu ainda tenho que mandar de YouTube, mas ele começa a pesquisar quais são os conteúdos virais desses concorrentes aqui. E além dos concorrentes, eu tenho também a questão e estrutura completa de sites de notícias de IA, porque eu gosto de gravar essas notícias para saírem. Então, esse é o ponto aqui de coleta de informações, né? A primeira parte. A segunda parte é, de fato, ele puxar essas informações, entender, por exemplo, tem um conteúdo viral que esse produtor aqui fez, esse produtor Outlier. Eu vou baixar o vídeo, vou pegar a transcrição, beleza. Como que isso se aplica para o Christian? A minha inteligência artificial vai pensar, né? O Cloud Code vai pensar para mim. Beleza, ele fala disso, disso, disso. Dá para a gente pegar esse mesmo conteúdo, estruturar de uma forma diferente e fazer. Pegando a ideia é Outlier nesse caso, a ideia que esse produtor fez viralizou é Outlier, e a gente faz de uma forma diferente, tornando assim um conteúdo autêntico. Então, na fase 1 de geração de texto, eu coloquei aqui meta de volume por canal calibrada, no padrão real medido por contas, que aqui são duas contas específicas que eu coloquei aqui, que é o Dev Juninho e o Contes, salve para os dois, que eles fazem um conteúdo muito específico que eu gosto, né? Depois vem a geração da imagem, que é com o Magnific MCP. O Magnific também é um MCP que eu tenho aqui dentro da minha estrutura, que faz imagens automáticas para mim. Então, se eu, por exemplo, eu venho aqui dentro do meu YouTube, vocês vão ver que todas as capas desse canal elas são personalizadas, etc. Mas, no final do dia, todas essas capas elas são feitas com inteligência artificial. O meu banner do YouTube é feito com inteligência artificial. E vai acabar que vai ficar cada vez mais comum você ver isso, porque é muito fácil de fazer. Porém, a maioria das pessoas elas não sabem personalizar. Tem até um vídeo aqui dentro da primeiro link da descrição, uma masterclass de como você consegue fazer imagens, carrosséis de forma automatizada, 100% personalizado, sem precisar aprender design nem nada. Só você clicar ali, 100% de graça. Mas voltando aqui para o ponto do conteúdo, depois que eu fiz essas imagens, vem o ciclo semanal, que ele coloca dentro dessa pasta aqui que você pode ver, que é ciclo, tipo, slug, que é nessa mais ou menos essa estrutura aqui, em entregáveis. E depois ele mostra no hub ali o que eu vou fazer, né? Então, hub único de saída, nunca dividido em pastas, ou seja, sempre vem um MD estruturado, completo, com tudo que vai ter ali dentro daquele conteúdo. Eu posso mostrar para vocês aqui como que fica. Então, esse controle aqui também é do Cloud, nesse caso aqui, a minha criação de conteúdo completo, eu tenho aqui dentro, eu fiz um mini curso também sobre isso, chama-se Roube como um Artista, como que eu mostro a conexão do Cloud e assim por diante. E aqui eu tenho uma estrutura específica de como que o conteúdo ele deve sair nesse caso, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, esse conteúdo aqui, ele vem de uma forma extremamente, ele vem de uma forma mais específica,
onde eu tenho aqui, por exemplo, o conceito do que é que eu preciso fazer, um roteiro em bullet points, nesse caso aqui que eu gravaria um vídeo curto, eu tenho uma versão do LinkedIn desse mesmo post. Então, dentro de um conteúdo só, eu posso reaproveitá-lo para diversas outras plataformas sem a necessidade de fazer isso tudo de novo, né? Então, por exemplo, aqui a mesma coisa, eu tenho aqui um roteiro de rios completo, palavra por palavra, que eu posso pegar isso aqui, mandar para o HeyGen. HeyGen é uma plataforma de clonagem que eu tenho também, eu mesmo clonado dentro do HeyGen, para só copiar isso aqui, mandar lá no HeyGen e fazer. Depois eu também tenho uma legenda aqui completa, com algumas hashtags, assim por diante, o post do X que sairia, e também aqui a estrutura completa de um post de LinkedIn, beleza? Tá tudo aqui estruturado dessa forma, nesse sentido, para a gente progredir. Lembrando que esse MCP aqui, o MCP da Epify, o MCP do Magnific, esses três são essenciais para você ter uma estrutura completa, personalizada para a criação de conteúdo nesse caso, porque você dá poderes à sua inteligência artificial, poderes de criar imagem, poderes de acessar redes sociais e seja lá o que for, e também o poder de organizar de uma forma mais completa aqui dentro do Notion nesse caso. Beleza, então depois que eu fiz toda a análise da concorrência, gerei os textos, gerei as imagens e coloquei dentro do Notion, agora eu venho aqui para a parte editorial, né? Que seria a estrutura completa de como que vai ficar, no caso, esses conteúdos que já estão lá dentro do Notion, como você pode ver aqui. Aqui eu tenho os ciclos, no caso, mas também eu tenho aqui a estrutura de como que eu consigo validar, como que eu chamo cada conteúdo desse. Então, por exemplo, tá aqui, todo mundo virou cético, é um roteiro, o roteiro está pronto, o nível de consciência é consciência, no caso, tem 3 níveis, viralização, consciência e conversão. Eu separei nesses 3 níveis porque viralização, nesse caso, vou mostrar para vocês aqui. Viralização é igual a conteúdos comestíveis que todos podem ver, beleza? Então é aquele meme, é você falar de um meme específico, do mercado, do seu nicho e assim por diante. Por exemplo, eu poderia ter feito nesse nível de viralização aqui sobre o Mega Brain, do Thiago Finch, que deu uma viralizada, furou bolha e assim por diante. O outro nível é o nível de consciência. Então, o nível de consciência, ele é, querendo ou não, um nível um pouco acima, no caso, porque ele fala sobre notícias, ele fala sobre o sistema de conteúdo, sistemas de radar de novidades e assim por diante. Então você está deixando a pessoa mais consciente, no caso, daquelas notícias, porque você sabe sobre o mercado, no caso. E o último é conversão, que aí são CTAs mais diretos para a sua oferta, no caso. Então eu deixo esses 3 níveis ali do conteúdo para eu saber exatamente o que eu estou fazendo dentro daquela parte. E nós temos os formatos aqui, essa coluna de formato que também é extremamente importante. E dentro de formatos eu tenho 7 estilos de formatos aqui que eu posso utilizar, tanto dentro do LinkedIn, do Twitter, do X, que é o formato de lista, antes e depois, tutorial, storytelling, contra-intuitivo, bastidores e desmistificação. Então aqui nós temos todos esses conteúdos aqui que já estão prontos para serem feitos. E o legal é que dentro da minha IA também ela vê, como ela tem controle sobre o Notion, ela vê também tudo que já foi utilizado, né? Como eu pego muita coisa que já foi validada, eu também coloco aqui muita coisa que já foi utilizada e ele coloca aqui como duplicado e já move para não utilizado, para eu não precisar nem abrir isso aqui que eu sei que eu já fiz. E depois que eu tenho tudo dentro do meu Notion, eu já tenho o roteiro pronto. Depois de pronto, eu posso gravar ele, editar e publicar, e já fica tudo pronto nesse caso, né? Os outliers, eles são uma pool de perfis ali que eu tinha mostrado para vocês. A partir dessa pool, eu coloco de forma mais automatizada o X, no caso, que já está conectado com o Cloud Code, e os outros canais eu faço de forma manual. A partir do momento que eu fiz aquele tanto de conteúdo que eu estou falando para vocês, eu pego todas as métricas e análises que eu fiz nesse sentido, e aí a gente volta aqui para a fase 1
para fazer tudo de novo, e aí vira um sistema que vai fazendo um loop entre si, né? Um sistema de auto-melhoria. Então, aqui eu coloquei alguns pontos, porque que esse sistema não é genérico, né? A voz fixa em fala.essência. O fala.essência, ele nada mais é do que um ponto MD que eu coloquei vários conteúdos onde eu coloco a minha estrutura de fala de um jeito muito específico. Então, é daquela forma ali que eu falo, daquela forma ali que eu tendo a falar, e ali eu personalizo daquela forma. Metas de volumes calibrados no ponto real, medido na conta específicas do nicho, não em benchmarks do mercado. Então, eu coloco metas nesse caso. Eu tenho uma matriz própria, que eu expliquei para vocês. Eu tenho skills específicas e também genéricas para esse sentido. E eu uso o Epify para fazer basicamente tudo, para dar superpoderes ao Cloud Code nesse caso, e o Notion como fonte única para ficar metrificando e controlando. Esse é o meu sistema completo que eu utilizo para criar ali os meus conteúdos e assim por diante. Se você quiser ter acesso a ele, o primeiro link da descrição te fala exatamente como você entrando ali na máquina de conteúdo, mas agora eu vou te falar como você consegue fazer algo igual nessa parte de aplicação. Bom, agora que você entendeu o poder de criar conteúdo com inteligência artificial, eu vou te falar principalmente agora como você consegue progredir nessa estrutura completa aqui. Mas primeiramente eu vou te mostrar os resultados, né, que isso aqui me deu. Então, nós vamos falar dos pontos necessários aqui nessa aula de aplicação, mas com 30 segundos eu vou te mostrar os resultados, né, que eu tive, por exemplo, na última semana, só utilizando essa estrutura. Então aqui dentro, eu tinha acabado esquecendo, né, então aqui dentro do Twitter, por exemplo, nos últimos 3 meses eu peguei mais de 700 mil impressões. Aqui dentro do LinkedIn, mais de 23 mil impressões, postando 100% no automático. Aqui dentro do YouTube também eu tô tendo uma consistência bem legal, com 3 vídeos apenas eu tô ganhando bastante inscritos. E aqui no Instagram eu tô com mais de 80 mil visualizações nos últimos 30 dias, ganhando bastante seguidores. Então esse é o poder de você ter essa estrutura. E agora a gente vai começar falando principalmente sobre os MCPs necessários para você conectar tudo dentro do Cloud Code. Então aqui dentro, quando você baixar o aplicativo da Anthropic, né, você vai estar aqui dentro da sua conta. No meu caso aqui chama Christian Imaginário, porque é o nome da minha conta, não tem nada a ver com a IA colocou esse imaginário aqui no meu nome, é só o nome da conta mesmo. Você vai selecionar o modelo e tal, nada demais, é tudo a mesma coisa aqui dentro. O grande ponto é você vir aqui na aba personalizar e vir aqui em conectores, beleza? Aqui dentro em conectores nós vamos precisar de alguns. Então você vai colocar principalmente este daqui da Epify, beleza? Esse Epify MCP Server, você pode, eu vou ir mostrando aqui, você pode pesquisar por aqui, tá bom? Então, quando eu venho aqui em adicionar, eu posso navegar pelos conectores, e aqui eu vou colocar, por exemplo, Epify, vai aparecer aqui Epify, você vai precisar, para conectar Epify, ir no console, né? Então, você vai vir aqui dentro da Epify, no caso, vai chegar aqui em Settings, e aqui em Settings você vem em API e Integrations e vai copiar aqui a sua API, beleza? Obviamente que eu não vou mostrar a minha API key aqui porque eu não quero ninguém utilizando os meus créditos, né? Outra coisa que você precisa também é o Notion. Então, o Notion é a mesma coisa. O Notion, no caso aqui, é até mais fácil, né? Você simplesmente vai clicar aqui em ativar. Ele vai abrir uma aba para você assinar, beleza? O seu Notion aqui, se conectar com o seu Notion. Aí nós temos os personalizados. Os personalizados, eles são eles são os que não estão dentro da loja, mas você consegue conectar mesmo assim. Por exemplo, esse aqui do Magnific, você simplesmente vai precisar deste link aqui, mcp.magnific.com. Você vai vir aqui em adicionar personalizados, colocar este nome, aí você pode dar qualquer nome que você quiser, Magnific, por exemplo. E aí você vai clicar em adicionar. Clicando em adicionar, você pode fazer que nem no Notion, ele vai pedir para você vincular a sua conta, porque é uma conta OAuth, então vai pedir para você conectar a sua conta e pronto, é isso. Nós precisamos apenas desses 3 para criar os nossos pontos, né? Você pode vir aqui depois
navegar pelos conectores e também ver, né, o que faz sentido você conectar aqui. Às vezes para você faz sentido colocar o Gmail, o Drive, por exemplo, colocar o pacote Office aqui dentro, Microsoft 365, colocar o Trello, sabe? Aí você vai vendo aqui e entendendo toda essa estrutura do que de fato dá certo. Indo aqui dentro do chat, aqui hoje, como a Anthropic deixou o aplicativo, nós temos duas abas, a aba de início e a aba de code, né? Então, a aba de início e a aba de code aqui, dentro da aba de início você vai ter o chat e você vai ter o cowork também. O cowork você consegue abrir várias pastas e deixar tanto no aprovar manualmente, aprovar automaticamente ou ignorar todas as aprovações, que aí ele vai fazendo tudo, mas eles até colocam aqui de forma não tão segura assim, beleza? Então, temos isso também, e agora nós vamos para o Cloud Code de fato montar de uma forma bem mais rápida também, porque eu já tenho essa estrutura pronta, então vocês vão ver aqui o que vocês precisam de fato. E aí, para finalizar, você pega esse vídeo aqui e você não vai aplicar tudo de fato. Você vai ir tirando prints de como estão os MDs e principalmente pegar a transcrição desse vídeo e jogar dentro do seu Cloud Code para fazer toda essa parte, beleza? Então agora nós vamos para como montar suas skills, beleza? Eu vou colocar aqui, eu tenho esse aplicativo chamado Rand, eu sempre falo dele porque ele é open source, eu não preciso gastar R$1 com aquele que também é de áudio, eu esqueci o nome, que é um pouco carinho. Bom, eu estou gravando um vídeo aqui sobre criação de conteúdo com Cloud Code e eu preciso que dentro dessa pasta você me fale como a gente conseguiu estruturar as skills de criação de conteúdo, pegar os concorrentes, analisar os outliers e assim por diante e criar um MD completo para a pessoa que está vendo o vídeo conseguir printar e mandar para também o cloud dela fazer igual para ela progredir nessa parte. É extremamente importante que você não mostre dados internos também, porque eu não quero que a pessoa que está vendo esse vídeo veja alguma coisa de API Key, alguma coisa nesse caso, mas colocar exemplos de conteúdos que a gente criou, como que está um MD completo e assim por diante. Vou colocar aqui, quando ele finalizar eu volto com vocês. Então ele finalizou aqui agora, ele falou, tem todo o material suficiente, o que o guia cobre? Sem nenhum dado interno, sem ID, sem tokens, a ideia é central, porque o Cloud Code funciona diferente do chat comum, Cloud MD, skills, análises, voz integradas, exemplos reais, checklists e replicação. E aí ele fez para mim toda essa estrutura aqui para a gente ver esse artifact, né? Como estruturei um sistema de criação de conteúdo com o Cloud Code? Passo a passo completo do que uso para produzir conteúdo para Instagram, LinkedIn, X e YouTube com IA, do arquivo de instrução até a análise. Então tem a ideia central aqui, que ele fala sobre um arquivo de instruções, skills, e aqui nós temos de fato a prática, né, do que você precisa mandar para o seu cloud para de fato colocar. Então eu quero que você pause o vídeo, né, no caso eu vou até remover a minha câmera nessa parte aqui, colocar minha câmera fora dessa parte, porque eu quero que você pause o vídeo e analise, né, peça para o seu Cloud Code analisar. O arquivo .cloud dele vai ficar na raiz, é a primeira coisa que o Cloud lê sempre, que você coloca o que é o projeto, um guia rápido de roteamento, então o que a skill X faz, o que o pedido da tabela Y e assim por diante, a estrutura das pastas, como que elas estão, o ciclo de trabalho, ou seja, o que de fato o usuário tende a pedir que está naquela pasta, lembrando que isso é muito importante porque diferente de uma pessoa que está utilizando o Cloud Code para fazer uma coisa muito normal, que seria o equivalente a fazer código, né, que foi o que a Anthropic quer de fato que a pessoa que usa o Cloud Code use. Então, a gente está utilizando para criar conteúdo, então é um pouco diferente, a gente precisa avisar isso. Regras de nomenclatura, que está aqui todo estruturado. Então, tem a regra real que todo conteúdo gerado é salvo em entregáveis, na pasta entregáveis. Você tem um ciclo, então, por exemplo, eu estou no ciclo 5, e aqui ele coloca o tipo do conteúdo e o slug, ou seja, por exemplo, o YouTube e o slug, tipo, YouTube 08, YouTube 09 e assim por diante. Nunca subpasta gerado por rede social, se o pedido foi feito se o pedido foi feito fora de um ciclo ativo, use a pasta do último ciclo criado. Então é exatamente isso que a gente pode fazer. Então, quando você printar isso aqui e pedir para o seu Cloud Code criar,
ele automaticamente vai criar uma pasta chamada entregáveis e colocar toda essa estrutura dentro do seu Cloud Code. Então aqui nós temos todas as skills também que nós precisamos para criação. Uma skill ensina o Cloud a executar um tipo específico de tarefa, sempre do mesmo jeito. Então aqui estão as skills, né? Texto de post, geração de imagem, roteiro longo, publicação, coleta de referências, análises de métricas. Aqui ele meio que colocou um bagulho meio genérico, né? Eu vou pedir para ele especificar quais são essas skills, né? Então eu vou falar aqui para ele. Na parte de skills você não gerou exemplos concretos de como fica a skill.md das que você colocou na apresentação. Quero que melhore isso. Nós temos a análise dos concorrentes que a gente tinha falado, a voz e o contexto aqui. Lembrando, gente, que eu tô pausando aqui justamente para vocês tirarem print e aí forem estruturando essa parte, né? Então, nós temos os exemplos reais de saída aqui. Exemplo real de saída, roteiro de rio gerado. Então, aqui é um exemplo real de saída. Ó. Repare no padrão, página de notícia real como fonte, adiciona uma leitura própria. Questão de LinkedIn aqui, do tema. E aqui está como você consegue replicar tudo isso dentro do seu Cloud. Cria uma pasta cloud.md, escreva os arquivos exemplos reais, cria uma skill e assim por diante. Então, eu vou pedir aqui para ele melhorar essa parte, colocando skills de fato, skills reais, né? Agora sim a gente tem uma skill de um jeito muito mais concreto aqui para vocês verem, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, uma skill de posts, né? A skill ela sempre vai vir do mesmo jeito, então vai ser sempre o nome da skill e uma descrição completa do que ela faz. Porque a partir daí você limita também uma forma de você ficar gerando e gastando muito token à toa, porque ela sempre vai ler a descrição primeiro e a partir daí, se fizer sentido com base no que o usuário quer, ela vai conseguir invocar para gerar todos os passos. Então essa daqui é a primeira. Eu vou sair da frente aqui eu vou colocar aqui para vocês pausarem o vídeo, né? Então, calma aí, vou colocar aqui. Aí pausem o vídeo, tirem um print e mandem esse print para o seu Cloud Code. Beleza, vou progredir aqui para a próxima. Isso aqui é um pouco maior, é isso. Lembrando que isso aqui são só trechos, né? Não é a skill inteira que eu utilizo. E agora vocês têm duas skills aí para já de fato testarem, né? O nosso próximo ponto seria a parte do banco de dados. O banco de dados é um dos mais fáceis possíveis, porque você já tem ali uma estrutura completa de possibilidades agora que você já conseguiu conectar o seu MCP do Notion ali. Então, eu vou falar aqui para ele. Ó. O próximo passo da aula seria como que a gente fez o banco de dados dentro do Notion, um banco de dados específico de roteiros. Eu quero que você crie um pequeno prompt para a pessoa que está vendo a aula tirar um print e conseguir mandar para o Cloud Code dela, que já vai estar conectado com o MCP. E você coloca dentro desse prompt o seguinte, toda a estrutura de como que ela consegue replicar o banco de dados ali fazendo a parte dos roteiros, etc., as colunas, e que tem que utilizar, obviamente, o MCP do Notion, caso não esteja conectado ao MCP do Notion, para ela pedir o usuário para conectar o MCP do Notion para poder progredir nessa parte. Então, faça esse prompt para a gente. Agora eu vou mandar aqui. Quando ele finalizar, eu volto com vocês e eu pauso a tela para vocês tirarem o print. Então, aqui ele gerou para a gente o prompt completo. Só você pausar o vídeo, tirar um print e mandar. Que aqui já tem toda a estrutura completa de como você faz o BD lá dentro para controlar os seus posts, beleza? Lembrando que se você quiser o passo a passo de fato completo, ponto por ponto, no primeiro link da descrição tem a máquina de conteúdo com todas as especificações, preço de lançamento para vocês, beleza? E é basicamente isso, gente. A gente já passou por todos os pontos. Acredito que agora vocês conseguem criar conteúdo de fato nessa estrutura que eu tenho aqui, que é uma coisa que obviamente está sempre mudando, mas já está num nível muito bom, me gerando de fato resultado, gerando clientes e fazendo o que muita gente não faz com inteligência artificial hoje. Beleza? Então, deixa o seu gostei aqui se você gostou. Se inscreve no canal, muito importante para eu que estou nesse começo aqui, com poucos inscritos.
querendo chegar a mais gente, porque eu acho que esse conteúdo é relevante. E comenta aqui o que você achou, beleza? Valeu!